Então, questão 17, Unicamp 2022, segunda fase. O combustível do futuro, o H2 hidrogênio, está sendo anunciado em uma representação que guarda semelhança com o espectro de cores de um arco-íris. Então, está sendo anunciado em uma representação que guarda semelhança com o espectro de cores do arco-íris. O hidrogênio verde é produzido por eletrólise da água, eletrólise esta alimentada só por fontes renováveis de energia, como eólica, solar ou hidráulica de hidroelétricas. Todas as outras cores envolvem fontes não renováveis de energia, as quais se utilizam ou não da eletrólise. Então, as outras cores pode ou não usar eletrólise, beleza. O marrom, então o hidrogênio marrom, é produto da gaseificação do carvão mineral, combustível fóssil. O cinza é obtido a partir da reforma do gás natural, outro combustível fóssil. Para o H2 marrom e cinza, os gases emitidos na sua produção, inclusive o CO2, vão para a atmosfera. E o azul, então ele já falou do verde, do marrom e do cinza, agora ele está falando do azul. E o azul é uma variante do marrom ou do cinza. Fácil se perder nessas cores, hein? Então tem que voltar no texto toda hora. Quando se captura e se armazena todo o dióxido de carbono. O hidrogênio, contudo, pode ser classificado em outras cores ainda. Olha só. Item A. De acordo com as informações do texto, indique 3 critérios gerais utilizados para classificar o hidrogênio nas diversas cores. Então, informações do texto. Então, é só a gente utilizar o texto para responder o item A. Item B. Considerando as condições ambientais, climáticas e econômicas em 2021, bem como a composição das matrizes energética e elétrica brasileiras, com base no ano de 2020, comente separadamente, ele quer separado, grifou, você não pode ajuntar, os desafios para a implementação do hidrogênio verde e azul, que eu nem lembro mais o que é, você vai ter que voltar no texto, como fonte de combustível alternativo. Ele deu aqui o gráfico de pizza da matriz energética, de energia, então petróleo, cana-de-açúcar, hidráulica, usina hidrelétrica, gás natural, lenha, outras fontes. E aqui a matriz elétrica, de energia elétrica. Então, matriz energética de toda energia e elétrica de energia elétrica. Então, hidráulica, biomassa, eólica, gás natural, outros. E o espaço de resolução é aquele espaço padrão com algumas linhas, você não pode escrever fora. Beleza. O que a gente tem que fazer no item A? Indicar 3 critérios gerais para classificar o hidrogênio nessas 4 cores, se eu não me engano, que ele falou aí. O tema da questão é química ambiental, hidrogênio verde, azul, cinza, marrom. Então a gente discute isso daqui, desse hidrogênio verde, em química ambiental. Agora, discutir o azul, esses outros mais específicos, é difícil você ter visto em sala. Por isso que você tem que usar o texto como o item te pediu. Vamos voltar para o texto para ver o que é importante. Então, o hidrogênio verde é produzido por eletrólise da água. Então, eletrólise da água, né? Você lembra? Água, coloca 2 fiozinhos desencapados. Se você tiver, por exemplo, água com sal, em um lado você vai produzir H2, do outro lado você vai produzir Cl2. Aí, mudando o eletrólito ali, você pode produzir H2 e O2. Mas eletrólise é a quebra com corrente elétrica da água. Então, o hidrogênio verde é produzido por passagem de corrente elétrica na água, quebrando a água em, por exemplo, hidrogênio e oxigênio. É eletrólise alimentada por fontes renováveis de energia. Então, se você usar eólica, solar e hidráulica, com a eletrólise da água, é o hidrogênio verde. Então, usou eletrólise da água e fontes renováveis. Ele quer os 3 critérios. Até agora eu só vi 2. Usou eletrólise da água e fontes renováveis de energia. Todas as outras cores que ele falou aqui pra gente envolvem fontes não renováveis de energia. Então, primeiro critério, usou fonte renovável de energia, é verde. Não usou fonte renovável de energia, é outras coisas. Então, esse é o primeiro critério. Quais os outros que não usam, né? As quais pode ou não usar eletrólise, né? O marrom é gaseificação do carvão. O cinza é reforma do gás natural. E aí ele chega aqui e fala, os gases emitidos na sua produção, inclusive CO2, vão para a atmosfera. Já o azul é uma variante do marrom e do cinza,
não utiliza fonte renovável, mas se captura e armazena o CO2 de dióxido de carbono, que seria esse terceiro critério, armazenar ou capturar o dióxido de carbono. Então, 3 critérios. Então, como que ficaria a minha resposta aqui? Os 3 critérios gerais de classificação do hidrogênio são... e precisava escrever isso? Eu gosto de deixar bem claro para o corretor o que eu estou fazendo. Então, vou falar os 3 critérios. Então, primeiro, tipo de fonte de energia, renováveis ou não. Então, o verde utiliza fontes renováveis, o marrom, o cinza e o azul, não. Então, esse é o primeiro critério. Eu consigo, com esse critério, diferenciar o verde dos outros. Segundo, tipo de matéria-prima, porque o hidrogênio marrom utiliza uma fonte de energia. Então, qual que é a diferença do marrom e do cinza? Os dois utilizam fontes não renováveis e os dois não têm nenhum manejo do gás carbônico, nenhum dos dois absorve o gás carbônico. Mas como que eu diferenciei, qual critério eu uso para diferenciar o cinza do marrom? O marrom utiliza gaseificação do carvão e o cinza utiliza gás natural. Então, pela matéria-prima, se utilizou carvão, utilizou gás natural ou utilizou água, que no hidrogênio verde é água com algum sal ali, né? Dependendo da matéria-prima, você tem um tipo de hidrogênio. No verde, você usa água. No marrom, você usa carvão. No cinza, você usa gás natural. Então, esse seria o segundo critério. E o terceiro, como eu disse, é o manejo do CO2. Você pode ter sem emissão, no caso do hidrogênio verde, que utiliza energias renováveis. Você pode ter emissão sem captura, como no caso do cinza e do marrom. E você pode ter emissão com captura e armazenamento, que é o caso do azul. Então, você está usando uma coisa poluente, que emite CO2, mas estão fazendo alguma coisa, alguma gambiarra ali, para capturar e armazenar esse CO2. Então, esses são os 3 critérios. Beleza? Vamos ler novamente agora o item B. Considerando as condições ambientais e climáticas de 2021, bem como as composições das matrizes elétrica e energética, comente separadamente os desafios para implementação do hidrogênio verde e azul como fonte de combustível alternativo. Então, no ano de 2023, que eu estou fazendo isso aqui do futuro, o Brasil tem se despontado aí como uma potência na produção de hidrogênio verde. Só que quais são os desafios aí para ser uma potência no hidrogênio verde? Então, comentar isso separadamente, desses desafios, para implementar o verde e o azul. Então, separadamente, o verde e o azul. Beleza, então vamos comentar dos desafios agora pro hidrogênio verde primeiro. O tema continuou ainda em química ambiental, fontes de energia e matriz energética e elétrica, que são 2 coisas diferentes. O que você tem que perceber aqui? Aqui a gente tem as diferentes formas de produzir energia que a gente faz no Brasil. Então, queima da cana-de-açúcar, né? Produção do etanol para os carros. Então, aqui a matriz energética é para os automóveis, é para as indústrias, é para a produção de energia elétrica. Então, aqui é para a produção de energia de todas as formas. Elétrica, para queima, para usina termoelétrica, converter isso em energia elétrica. Então, aqui é toda a energia. Já aqui é da onde que vem a energia elétrica. Então, o que é importante se observar aqui? Apesar de a gente ter petróleo para produzir gasolina, cana para produzir etanol, gás natural que é queimado na termoelétrica para produzir energia elétrica, mas uma parte vai nos carros movidos a gás natural, a maior parte da energia elétrica do Brasil vem dessa faixa aqui da energia hidráulica, das usinas hidrelétricas. Então, esses 12,6% é responsável por 65,2% da energia no Brasil. Então, Itaipu e todas as outras usinas hidrelétricas, elas são a mais importante, a mais relevante, a que a gente é mais, essa é a palavra, dependente para produzir energia. Então, vamos lá. O hidrogênio verde é eletrólise da água utilizando energia renovável, solar, eólica ou hidroelétrica. O Brasil, ele tem uma dependência muito grande de energia hidrelétrica, então não é uma coisa que está sobrando. E o que é isso daqui, que é uma coisa que o pessoal respondendo a questão, e eu tive uma dificuldade também para pensar nisso na hora, qual que é um grande problema da energia hidrelétrica?
Você tem aqui ele fala do ano de 2021, né? Mas secas, as secas, quando ocorre seca, o reservatório da usina hidrelétrica, né, da queda de água, tá baixo, a gente pode ter racionamento e começa a ter que usar o quê? Termoelétricas e outras fontes de energia. Então, para a gente virar um grande produtor de hidrogênio verde, usando hidrelétrica, eólica e solar, a gente tem que ampliar a eólica e a solar, porque as hidrelétricas, né, tem vários problemas também de construção, de alocar pessoas. Hidrelétrica causa vários problemas. A hidrelétrica depende do regime de chuvas e a gente tem que expandir a energia eólica e a solar, que é só 1,7. Porque senão, como que a gente vai produzir esse hidrogênio por eletrólise, sendo que não tem essa sobra de energia para produzir isso? Então, falando tudo isso, como que eu escrevi a resposta? B. O hidrogênio verde, que utiliza apenas energias renováveis, né? No Brasil, apresenta o desafio da diversificação e ampliação da matriz elétrica no país. Ou seja, o Brasil é muito dependente da energia hidroelétrica. Então, tem que diversificar, ou seja, ter mais energia eólica, mais energia solar, né? Utilizar mais biomassa e ampliar, né, essas coisas que vão ser diversificadas, como eu disse. E aí, o que acontece? Como a maior parte da eletricidade, né, matriz elétrica e matriz energética, diferente. Como a maior parte da eletricidade vem da energia hidráulica, é suscetível a oscilações no regime de chuvas. Então, se chover pouco, a gente não vai ter energia nem para a gente, quem dirá para produzir hidrogênio verde para exportar para fora. Então, a ampliação da eletricidade por eólica, biomassa e solar, né, que é fontes renováveis aí de energia, é necessária para um fornecimento constante de energia e dar conta de produzir esse combustível verde do futuro, que é o hidrogênio verde. É um combustível que, quando você queimar, não vai liberar CO2, que agrava o efeito estufa. Então, é importante a gente virar essa potência energética no hidrogênio verde, mas tendo soberania, né, da produção eólica, não dependendo de importação de peça, de tecnologia, tendo soberania também. Isso são coisas mais, né, pessoais aí. Na produção solar, não depender de comprar coisa da Alemanha. Então, a gente conseguir ter a nossa tecnologia, ter a nossa capacidade de implementação disso daqui e não impactar as populações na implementação disso daqui. Eu não vou discutir muito, mas você pode achar que a energia eólica é tranquilo, não tem problema nenhum, é só uma turbininha ali. Tem muitos casos, teve até uma questão, agora acho que foi do vestibular da Unicamp, agora eu não vou lembrar o ano, que mostrava esse impacto da energia eólica. É um barulho muito ensurdecedor, o pessoal que mora perto sofre muito, morre animal. Empresas, né, fazem monopólio dessa energia eólica e expulsa populações rurais. Então, energia eólica, energia solar, parece a coisa mais fofinha e bonitinha do mundo. E se for feita, né, por nós, trabalhadores, para deixar o negócio funcionando. Se for por quem quer só ganhar dinheiro, causa muito impacto. Expulsa as pessoas, desconforto acústico, ambiental, mata animal. Então, tem vários problemas, mesmo energia não emitindo nenhum gás de efeito estufa. Então, seja crítico com relação às informações, beleza? Então, Brasil tem que virar uma potência do hidrogênio verde? Sim, mas não a qualquer custo e ao custo da vida dos trabalhadores, perdendo terra. No Nordeste tem várias matérias sobre usina eólica expulsando pessoas de diversos terrenos ou alugando esse terreno por 20 anos em contratos que paga muito pouco, a pessoa não podendo produzir no lugar. Então, tem que entender os pontos negativos para a gente poder se posicionar e entender o que acontece. Beleza? Vamos continuar aqui com o item B. O que a gente fez? A gente falou dos desafios para o hidrogênio verde, agora a gente tem que falar dos desafios para o hidrogênio azul. Lembra que era o hidrogênio azul? Ele utiliza fontes não renováveis, como carvão mineral, gás natural, né? Carvão mineral e gás natural, só que ele captura, né? Ele captura e armazena esse CO2. Então, quais os desafios do Brasil produzir hidrogênio azul? Primeiro, a gente tem grandes reservas de carvão mineral e gás natural? Não.
Da onde vem o carvão mineral no Brasil? Um pouco no sul. E da onde que vem o gás natural do Brasil? A gente importa da Bolívia, né? Tem o gasoduto, que foi privatizado a preço de banana, inclusive. Então a gente depende de importação de gás natural, depende de importação, em parte, né, de carvão mineral. Então, não são combustíveis, matérias-primas abundantes. Segundo, a gente tem uma tecnologia eficiente nacional para capturar e armazenar CO2. Uma tecnologia muito eficiente? Sim. Qual? Reflorestamento. A árvore armazena CO2. Só que a gente consegue, primeiro, controlar o desmatamento? Não. Desmatamento desenfreado no governo Bolsonaro, o Brasil queimou um monte. Eu tô gravando agora em 2023, ainda no começo aí do governo Lula, ainda tá queimando muita floresta. Então, para a gente armazenar esse CO2, a gente teria que parar de ter desmatamento e começar a ter reflorestamento, coisa que a gente não faz. Ou ainda uma tecnologia inovadora que armazenasse isso em concreto, em outras coisas, que é o que a gente não tem. Então vamos lá. Desafios da produção do hidrogênio azul. Utiliza gás natural e carvão mineral, que apresenta dois desafios. Primeiro, essas fontes de energia são escassas no país e têm custo elevado. Não falei do custo elevado, ainda bem que aqui eu me lembrei. Então, a gente não tem e paga caro nelas, né? Relativamente caro. E segundo, que a captura e armazenamento de carbono, que é o que o hidrogênio azul precisa, dependeria de políticas públicas de reflorestamento para capturar, né, para ter neutralidade do carbono aí num processo que seria poluente. Então o processo polui, só que ele é neutro em carbono porque a gente está reflorestando em outro lugar. A gente não está fazendo isso, ou ainda desenvolver uma nova tecnologia para armazenar esse CO2. Então esses são os desafios do hidrogênio azul. Para mim, os desafios do hidrogênio azul são muito maiores do que do hidrogênio verde. Diversificar a matriz elétrica e produzir por eletrólise, eu acho muito mais fácil do que a gente ter uma tecnologia para armazenar carbono ou fazer um reflorestamento em massa de matrizes poluentes como carvão mineral e gás natural. E eu também acho que hidrogênio azul é errado. Não acho certo você queimar uma coisa poluente e falar que está compensando, mas isso é minha opinião. Índice de acerto. De novo, uma questão difícil. Em 4 pontos, os estudantes tiraram, em média, 1,26. Então, se você tirar 2 pontos, tira 1 ponto no item A, 1 ponto no item B, já tirou 2 pontos. Você tentar ficar acima da média, escrever bonitinho, não escrever coisa contraditória que você perde ponto, você já consegue ficar acima da média e ir bem nas dissertativas.